Alô, boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando aí mais uma live semanal que nós fazemos aqui sempre nas terças e nas quintas-feiras às 16 horas. Meu nome é Emerson Graneman, eu sou o CEO e fundador da Mundo Gel. Hoje nós vamos conversar com o Christian Vitorino. Tudo bem, Christian? Tudo bem, Emerson? Boa tarde a todos. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O Christian é diretor de novos negócios da TecTerra Geotecnologias, está falando lá de São José dos Campos, né? Falando nos bastidores aí. Nós vamos conversar sobre o novo sensoramento remoto, né? Estávamos falando um pouco sobre isso nos bastidores, né? Eu acho que o sensoramento remoto, para quem é um pouco mais antigo, né? Tinha um conceito, tecnicamente não mudou muito, mas em termos de tecnologia, em termos de aplicações, sim, né? Mudou muito. A gente vai falar um pouco sobre isso. O tema vai ser gestão de perdas e ganhos dos novos sistemas de monitoramento por satélite, que, na verdade, mudou também a quantidade de sensores, né, orbitando a Terra, com diferentes características, e as aplicações, particularmente do INSAR, em saneamento, infraestrutura e outras possibilidades, né? A gente vai falar muito sobre essa questão de usar essas ferramentas para previsibilidade, né? E tentar antecipar para que os desastres, principalmente, ou as intercorrências não aconteçam, né? E depois que acontecem, também usar para mitigar. Eu queria pedir para as pessoas que estão nos acompanhando, já estão começando a se identificar aqui, que possam se apresentar, falar da cidade, da empresa ou da instituição que pertence, né? Para a gente tentar, ao longo da conversa, conhecer mais o perfil do público que está nos acompanhando. O evento está sendo transmitido pelo nosso canal no YouTube, no LinkedIn e no Facebook. O Guilherme Vieira está aqui na retaguarda da área de TI. Se alguém tiver algum problema de som, imagem, pode postar nos comentários ali que a gente orienta. O Eduardo Freitas está nos acompanhando nas redes sociais, ali nesses 3 canais, né, para eventualmente esclarecer questões. Ele vai postar alguns avisos aqui. E então, puderem se apresentando aqui. Já temos o Bruno Souza, da Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Temos Euclides Matuli, de Moçambique, na África, né? Então, o pessoal o Lauro César também, só que não, Lauro César, engenheiro da Alcon Engenharia de Sistemas, na Grande São Paulo. Ótimo. Então, a nossa dinâmica vai ser o seguinte: o nosso bate-papo vai até às 17 horas. O Christian vai fazer uma apresentação com os conceitos, com os exemplos, aplicações, e depois nós vamos fazer um bate-papo com o Christian, né, ao longo da apresentação, se vocês quiserem já ir postando perguntas para o Christian. E é isso. Eu vou passar a palavra para o Christian. Christian, eu ia te pedir, né, antes de começar, era legal você... Eu sempre peço para todo mundo ficar na mesma página, você se apresentar, né, falar um pouco sobre a tua trajetória aí na área de gel, falar um pouco da tua empresa, e aí depois você pode começar a apresentação. Tá bom, Christian? A palavra está contigo. Pode prosseguir. Obrigado, Emerson. Obrigado a todos presentes na live. Como o Emerson apresentou, né, eu sou diretor de novos negócios da TecTerra Geotecnologias. Eu atuo há mais de 20 anos, né, com geotecnologias. Então, de certa forma, eu acompanhei muito bem essa evolução, né, que o Emerson mencionou, do sensoriamento remoto orbital. E a minha trajetória, assim, eu tenho um mestrado na área da geografia. Eu sou biólogo de formação, mas eu tenho mestrado na área de geografia e 20 anos de geotecnologias. Então, de certa forma, eu consegui aí me especializar bem nesse assunto, o que me deu tranquilidade aqui para apresentar essas novidades aí que eu estou trazendo aqui para vocês, para a gente debater e discutir sobre elas. Bom, eu sou diretor da TecTerra. A TecTerra é uma empresa que já tem 10 anos aí de mercado, né, no setor de geotecnologias. A gente está, no ano passado, 2 anos atrás, a gente começou a investir mais em sistemas de monitoramento, porque o sensoriamento remoto exigiu isso, né, você desenvolver tecnologias, desenvolver inteligência para
leitura, né, para que o sensoriamento remoto possa ser explorado de uma forma mais analítica, né, e menos visual, mais analítica, né? Então, é uma tendência, a gente fez esses investimentos e estamos aí no mercado hoje trazendo aí todas essas novidades aí para vocês. Legal. Christian, eu ia comentar aqui, o pessoal está se apresentando aqui, só para a Legal. gente ficar mais... temos aqui Teodoro, engenheiro civil de Limeira, a Ana Zoroastro, da Prefeitura de Belo Horizonte, a Global Engenharia, quem está acompanhando é o Jair, que é engenheiro florestal, lá do Mato Grosso, o Fernando Maga, o Fernando Maga, que é geógrafo, a Verônica Azevedo, engenheira cartógrafa da Prefeitura Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso, o João Rodrigues, da CPE, a Unidade de São Paulo, o Eduardo Sanches, Atividades Geoespaciais, e o Eduardo, aliás, o Eduardo Sanches Capella, da Geoglifo, ok? O Bruno Souza também, e, enfim, o pessoal está se apresentando. É bacana você falar sobre o sensoramento orbital, né? Porque tem o sensoramento remoto Sim. aerotransportado, né? Isso. Mas é isso, Christian. Pode prosseguir agora e depois a gente conversa no final da tua apresentação. Fechado. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Todo mundo enxergando a apresentação? Sim. Pode maximizar a tela, né? Perfeito. Isso, está perfeito. Pode prosseguir. Tá ótimo, então. De novo, Emerson, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí pela presença. A ideia é que eu vou mostrar rapidamente aqui a proposta, né, da apresentação, né, que vai falar justamente um pouco de como se usa o sensoramento remoto e o monitoramento por satélite para otimizar a gestão de perdas, a gestão de manutenção de redes, por exemplo, ou mesmo a identificação preventiva, preditiva de problemas estruturais, né, que possam ser corrigidos a tempo de causar maiores prejuízos. Então, um pouco dessa ideia, né, reapresentando a TecTerra. A TecTerra hoje é uma empresa que tem a sede principal em Belo Horizonte, sede administrativa e comercial em Belo Horizonte, mas a gente está em São José dos Campos também, que foi o ambiente que encontramos para a gente desenvolver todas essas nossas frentes de tecnologia, de geotecnologias, toda essa parte de processamentos. Então, a gente encontrou um ambiente bastante favorável aqui e temos um escritório em São José dos Campos. Hoje, eu estou em São José dos Campos fazendo a apresentação aqui para vocês. A nossa atuação principal, a gente trabalha com duas frentes, né, que é o fornecimento do dado, né? Então, a gente faz esse trabalho desde a fundação da TecTerra até os dias de hoje. A gente vende dados de sensoramento remoto, a gente fornece essas informações, mas também, como eu falei, há 3 anos atrás, a gente virou um pouco essa chave e passamos também a desenvolver sistemas de monitoramento. Lançamos, inclusive, no Mundo GeoConnect esse ano, nós lançamos a nossa plataforma, denominada DETEC, que é uma plataforma de multimonitoramento. A ideia é compor vários tipos de monitoramento a partir do sensoriamento remoto, dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma mesma estrutura de sistemas, né? Então, a gente tem todas tudo isso já bem amadurecido, já aplicados em alguns contratos que a gente tem com relação ao uso dessa plataforma. Como o Emerson também adiantou, eu gostaria de fazer algumas reflexões acerca do novo sensoriamento remoto, né? É até tema de uma disciplina, até fazendo um merchandising para o Júlio aí do GeoEduc, é até tema de uma disciplina que eu estou dando na pós-graduação, que eles estão promovendo, que é justamente trazer o que tem de novidade no sensoramento remoto, principalmente o orbital. O sensoramento orbital hoje é muito dinâmico, então lançam-se satélites praticamente todo mês de observação da Terra, né? E com características diferentes, com evoluções diferentes, com resoluções espectral, espacial cada vez mais acuradas, mais diversificadas, né? Então, eu discuto um pouco isso
E não somente isso, mas também as aplicações. O que a inteligência artificial hoje tem trazido de possibilidades de análise, de possibilidades de identificação de leitura, a escalabilidade de monitoramento. Então, tem toda uma questão nesse sentido, né? Então, assim, isso aqui é só uma ilustração de como é que hoje está a questão da captação de dados por sensoriamento remoto orbital. Algumas das operadoras de satélite. Essas operadoras aqui somadas têm mais de 300 satélites em órbita de observação da Terra, com diversas resoluções espectrais, espaciais, temporais. Ou seja, isso te possibilita a ter uma grande diversidade de análises possíveis, tá? Desde que o processamento e a inteligência artificial aplicada sejam feitas, né, objetivamente ao que se pretende. O que monitorar com isso? Né? Hoje em dia tem vários tipos de monitoramento utilizando dados de sensoriamento remoto. Né? Estamos falando aí índice de vegetação, novas obras e invasões, movimentação de terra, que é o que eu vou falar um pouco aqui hoje, eventos meteorológicos extremos, né? Inteligência de mercado. Então, uma aplicação interessante, né? Inteligência de mercado. Né? Como é que você utiliza o sensoriamento remoto, por exemplo, para identificar movimentação de containers em áreas portuárias ou resíduos em pátios de sucata. Então, tudo isso é possível hoje. Você trazer estatísticas, volume de sucata, por exemplo, entrando ou saindo de um determinado pátio, enfim. Então, tudo isso, sensoramento remoto, hoje possibilita essas análises. Então, a gente tem exemplos, a gente tem experiência com isso e temos contratos também que faz jus a essas possibilidades de monitoramento. Bom, eu vou falar um pouco dessa questão da movimentação de terra, da subsidência. É um desafio global, né? Monitorar a estabilidade da superfície terrestre. Eu confesso para vocês que alguns anos atrás, né, assim, hoje, por exemplo, eu nunca imaginava que a gente pudesse chegar nesse tipo de análise da superfície, porque a gente tinha um contato com o sensoramento remoto óptico mais constantemente, né? O radar ainda era pouco utilizado, ainda é pouco utilizado, deveria ser até mais utilizado, né? Mas o sensoramento remoto óptico era o que existia mais ali de uso, né? Mais comum se usar. Então, você identificava ali uma nova obra, uma invasão, um desmatamento. Então, já existia esses tipos de monitoramento. Agora, a movimentação de terra, o afundamento de um terreno, ou o soerguimento dele, sinceramente, há alguns anos atrás, eu não imaginaria que fôssemos chegar a esse nível de complexidade de análise, né, utilizando dados, por exemplo, de radar, né, que é a técnica de interferometria diferencial. A ideia é justamente, em cima de um terreno, que exista ali alguma interferência em subsolo que possa causar um impacto na superfície. A ideia é o quê? Fazer a leitura de como que está o afundamento, como que está essa dinâmica do terreno a partir de algum problema no subsolo. Seja um vazamento, seja uma acomodação natural da superfície, seja veículos passando constantemente de alto peso, causando, por exemplo, um colapso, né, que possa causar um colapso na infraestrutura que está sendo monitorada, né? A interferometria diferencial, que é essa técnica, né, uma técnica avançada de sensoriamento remoto que usa imagens de radar para medir essas deformações. A ideia é justamente medir essas deformações com imagens de diferentes datas, né, e depois a apresentação desses gráficos de evolução do afundamento ou do soerguimento dessa dinâmica que esteja acontecendo no terreno. Eu não vou entrar em detalhes aqui, essa apresentação pode ficar disponível posteriormente, mas a ideia é justamente identificar que essas deformações podem ser associadas a algum movimento de solo ou algum problema em subsuperfície, né?
Quais são as vantagens dessa técnica, né? Ela consegue detectar movimentos com precisão milimétrica, então ela já chega está chegando nesse ponto de movimentos milimétricos, né, de infraestrutura, estradas, edifícios e áreas de risco geológico. Análises históricas, ou seja, pegar um histórico de dados que já existe, né, dados históricos aí de imagens de radar, né, busca esses dados, faz uma leitura de como é que se evoluiu aquele terreno e faz um monitoramento para frente. Então, tem essa possibilidade de você conseguir identificar uma tendência de uma área que está sendo afundada, por exemplo. Né? É contínuo, com alto tempo de revisitação, é considerado de baixo custo. Eu vou mostrar um pouco o porquê disso aqui nos últimos slides, e nenhum dispositivo de medição a ser instalado. Então, é o novo sensoriamento remoto orbital. Né? Você faz tudo utilizando dados que estão no espaço, que vêm do espaço. Né? Qual que é o resultado disso? O resultado não somente do dado, mas do processamento desses dados, os algoritmos que são aplicados, do fluxo de processamento. O resultado é apresentar os alertas de movimentação, maior ou menor movimentação de terra, para que possa fazer a análise preditiva e um histórico de análise para verificar a evolução e as tendências de afundamento. Aqui, por exemplo, mostra uma área de instabilidade. Podemos fazer uma analogia aí, uma aproximação com áreas de risco de desabamento, por exemplo, nas áreas que são com maior declividades, né? Aqui em cristas de barragem, em bairros de entorno, esse produto ele mostra essa nuvem de pontos com colorações diferentes que indicam maior ou menor movimentação de terra. Né? Então, crista de barragem, hoje essa solução está sendo muito aplicada em mineração, não somente para barragens, mas também cava de minas e regiões de entorno, né, dessas minas. Eles precisam identificar obrigatoriamente essa movimentação para ver estabilidade de barragens e como é que está o comportamento do terreno no entorno. E a grande novidade, o grande diferencial da interferometria diferencial, fazendo um jogo de palavras, vem desse produto que a gente trouxe. Né? Um produto já é uma sofisticação do que já existe, né, da interferometria, que é a apresentação da nuvem de pontos. Essa sofisticação do processamento do dado, ela vai te dar aqui, no caso especificamente, mostrando trecho de uma rede de esgoto ou de água ou de uma rua que está afundando. Então, ela vai te dar o trecho. Nesse trecho é que você vai fazer sua vistoria, no trecho. Então, a assertividade da análise se torna muito maior. Antes, eu apresentava o quê? Um ponto. Agora, eu te apresento um trecho dessa rodovia, dessa rua. Aqui, no caso, também, só ilustrando aqui, o trecho de uma rodovia que está afundando. Ali está tendo afundamento que pode ser importante, pode causar um rompimento da estrutura, ou pode ser uma causa de um vazamento, por exemplo, que já esteja ocorrendo, e aí prejuízo, aí, principalmente para as concessionárias de água e esgoto. Né? E aqui também uma sofisticação dessa análise, que a gente já chega no ponto de monitorar edificações que estão em afundamentos. As edificações, obviamente, que cruzado com dados cadastrais da prefeitura, com modelos digitais de superfície, a gente consegue mapear as edificações ao longo do tempo e monitorá-las para identificar aquelas que estão tendo afundamentos importantes, que pode causar ali até mortes, né, em função do desabamento de um prédio desse, de um edifício desse. Então, é só para ilustrar também. Aqui também já tem uma integração de todas essas informações, que a gente já consegue criar já mais estatísticas e quadrantes que te dão ali, principalmente para áreas de risco, né, te dão ali uma ideia do que está, da dimensão dessas áreas que estão afundando. E eu vou falar um pouco, que eu acho que é o exemplo que eu estou propondo, né, para o debate, que já é um exemplo prático. Né? A gente aplicou essa tecnologia na Sabesp, ganhamos um contrato lá, executamos um trabalho que, a priori, começou com o monitoramento de elevatórios de esgoto, depois a gente passou para a rede de água e esgoto e barragem.
Fizemos um trabalho no primeiro em 25 elevatórias, considerando o raio de 1 quilômetro. Eles não queriam ver somente o afundamento nas elevatórias, eles queriam analisar o raio de 1 quilômetro também dessas elevatórias para ver qual que é o impacto disso nos bairros de entorno. Entregamos 4 anos de análise histórica, 1 ano de monitoramento para frente. Cada 3 meses a gente entregando um reporte, né, de como é que está a evolução daquela elevatória, né, com relação ao fundamento, e a identificação de pontos com maior ou menor movimentação. Aqui é somente uma ilustração para mostrar a dimensão que a gente pegou em São Paulo e região metropolitana. Aqui exemplificando um ponto, né, de uma das elevatórias que causou, inclusive, uma preocupação, né, por parte da equipe de manutenção da Sabesp, que nós temos aqui praticamente 60 milímetros de afundamento. Isso pode ser bem relevante para uma estrutura dessa, né? Então, 60 milímetros, 6 centímetros, que a gente identificou esse afundamento, e de fato ali passa, depois foi confirmado pela própria Sabesp, ali passa uma tubulação que estava com problemas. Então, já trouxe aí uma resposta interessante com relação à manutenção, à prevenção de algum dano estrutural pior, né? Então, essa é uma informação que foi bem interessante. O bairro de entorno que eles analisam para entender também como é que está a estruturação da rede de água e esgoto deles, como é que está essa estabilização, essa estabilidade também da rede de água e esgoto, e qual a influência da elevatória sobre aquilo, né? Até para fazer análises mais integradas com relação a isso, né? Um outro trabalho que a gente fez lá, né, dentro do mesmo contrato, foi na barragem, né? Fizemos um monitoramento de uma barragem. Esse a gente pegou somente o histórico dos últimos 4 anos para mostrar como é que está a movimentação da crista, e identificamos esses pontos com maior ou menor pressão de afundamento, né? Também aqui no bairro de entorno pegamos um ponto importante, né, que estava tendo afundamento, e na própria crista da barragem também, né, em determinado momento dessa análise histórica teve um afundamento importante, né? A aceleração e a velocidade desse afundamento foram considerados importantes ali para uma análise mais criteriosa, e até para a própria Sabesp ou qualquer outra empresa que tenha barragens saber se aquilo ali é algum fator de risco, né? Hoje, o rompimento de barragens é um grande medo aí, principalmente das populações que estão a jusante, né? E, por fim, que é o grande, digamos assim, a grande novidade desse mercado de sensoriamento remoto, interferometria diferencial, que é a apresentação dessa nuvem de pontos, vamos dizer assim, que identifica essas movimentações, esses afundamentos. A gente desenvolveu na Sabesp também o mapeamento de um trecho, né, da rede de água e esgoto deles. A ideia era pegar somente uma adutora, né, deles, mas aí resolvemos fazer da adutora e do restante da rede nessa região, nesse recorte que vocês estão vendo na tela, né? A ideia é apresentar justamente dentro dessa sofisticação do algoritmo, desse novo processamento do algoritmo, e apresentar justamente os trechos que estão com maior problema de afundamento, né? Mas aí interessante que houve uma investigação da própria Sabesp, mas eu não vi. Ao olho nu, dificilmente você vai ver um movimento milimétrico. Então tem que fazer uma investigação geotécnica para apurar se há de fato um afundamento que possa causar um problema maior nessa estrutura ou nas estruturas da Sabesp. Então, aqui é um resultado que é uma coloração amarelada que mostra ponto de atenção, e o vermelho já mostra, de fato, ali merece uma intervenção, né? Uma investigação e uma possível intervenção. Então, esse é o projeto que a gente desenvolveu para a Sabesp, que é a maior empresa hoje de saneamento em termos de atendimento, talvez da América Latina, uma das maiores do mundo. Eles trouxeram isso dentro de um processo de inovação deles. Acho que é pioneirismo, né, aqui no Brasil, uma empresa de saneamento utilizar essa tecnologia. Na Itália já tem assim espalhado
no país inteiro e vários países da Europa já utilizam, né? Então, está bem consolidada a técnica, bem assertiva, e aí que eu mostro para vocês alguns resultados com relação a concessionárias da Itália, por exemplo, né, que eu trouxe aqui como exemplos, né? Então, resultados, por exemplo, né, 26 segmentos foram inspecionados, 20 foram sugeridos, né, 26 segmentos foram sugeridos pela técnica, 20 foram inspecionados e 11 apresentaram problemas. Então, olha onde você vai atacar, onde a concessionária vai atacar, né? 11 apresentaram problemas. Aqui, nesse caso, a Vivo Service, 29 inspecionados, 27 encontraram problemas. Então, quanto de dinheiro você pode salvar com isso, com esse tipo de análise anterior, né? Quanto de recurso que você consegue salvar, né? Aqui na Cegas também, 31 segmentos inspecionados, 20 encontrados defeitos, né? Problemas estruturais antes de se colapsarem de vez, né? Aqui 14 sugeridos, 13 inspecionados, 8 foram encontrados problemas. E o mais interessante que é esse, a gente teve eu recebi um e-mail do pessoal da United Utilities e do Reino Unido. Eles receberam 24 alertas, né, sugeridos, né, 14 inspecionados, 8 segmentos foram encontrados problemas. E, segundo eles, salvaram 90% de recurso que eles teriam gastado caso acontecesse um colapso. Eles gastaram 90% a menos na correção do problema antes do colapso. Então, essa é o que eu estou propondo de discussão, de debate, é mostrar como o sensoramento remoto, como essas tecnologias, elas podem auxiliar no retorno do investimento, né? Então, já é comprovado nessas operadoras da Itália, a Sabesp já entendeu a importância disso, né? Provavelmente nós vamos continuar os projetos com eles, com relação a esse tipo de trabalho, e estamos buscando popularizar essa tecnologia aqui no Brasil para que o setor público, não somente as concessionárias privadas, mas as públicas também, o setor público em geral, as prefeituras possam utilizar isso em monitoramento de áreas de risco, infraestrutura urbana em geral, edificações e vários tipos de aplicações que podem, né, salvar vidas mesmo, de verdade, né, com ações preventivas e salvar dinheiro também, salvar recurso, inclusive recurso público. Então, esse debate que eu estou propondo aí para todos vocês. Ótimo, Vitorino. Falou. Ótimo, Vitorino. Foi muito bom. Você está me ouvindo bem? Sim, estou escutando bem. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Isso. O Guilherme já vai colocar a gente na tela. Isso. E, cara, fantástico, né? Nossa. Com certeza, um tempo atrás não teria como mostrar tanto resultado, né? Com essa tecnologia do radar, realmente, ela é fantástica, né? Ela chega num grau de detalhamento e digamos, de medição com uma precisão muito boa mesmo. E, bom, eu vou pedir para o pessoal que está nos acompanhando já postar aqui mais perguntas, né? Temos aqui mais pessoas nos acompanhando, a Cíntia da CAESB, do Distrito Federal, o Mário Amaral, da Viseu, no Pará, o Luiz Cavalcante Baiana, do IBGE do Rio de Janeiro, o Leandro Vaz, superintendente do consórcio Coresab, em Corinto, Minas Gerais. Sim. Muito legal, muito legal. O pessoal da infraestrutura aí acompanhando. O Eduardo vai postar daqui a pouco, apesar de você ter colocado na apresentação, e ela realmente fica disponível no nosso canal no YouTube, para quem quiser assistir novamente, e outras pessoas vão assistir, tá lá os teus contatos, mas eu vou pedir para o Eduardo postar aqui nos grupos também, no chat, o teu contato do pessoal aí que você passou ali para nós, para ficar registrado aqui também. E, bom, eu achei muito legal que você falou muito do potencial da tecnologia, você citou
algumas concessionárias ainda internacionais, mas algumas aplicações aqui no Brasil, né? A Eduardo está postando aí os contatos. Em relação, você tem alguma informação em relação ao custo, né? Porque sempre o pessoal fala às vezes, né, que puxa, isso aí custa, claro que custa. Mas é que quanto não custa não fazer, né? Essa que é a questão. Ou quanto custa não fazer? Quanto custa não fazer, né? Em alguns casos, sim, você pode salvar vidas, né? E em outros casos, você pode salvar muitos recursos, né? Muitas obras, muitos, digamos, acontecimentos inesperados que podem atrasar outras obras, podem provocar engarrafamento, Sim. prejuízos materiais, né? Quando não tem humanos, né? Enfim. Você tem uma relação que você possa comentar em relação a quanto custa a solução e o retorno do investimento? Algum exemplo, Christian? Sim. Bom, pensando, primeiro, a forma de precificar um projeto desse, claro, vai depender do tamanho da área territorial a ser monitorada e também, por exemplo, pensando em rede de água e esgoto, né? Nós estamos falando aqui prioritariamente em rede de água e esgoto, né? Na Itália, por exemplo, são 75 mil quilômetros de rede de água e esgoto que são monitorados com essa tecnologia. Mas pensando aqui em Brasil, eu vou dar um exemplo que está mais próximo da gente, que é a Sabesp, os orçamentos que a gente fez lá, as negociações que já foram realizadas. Nós estamos falando aí o município inteiro de São Paulo, né, que tem, eu acho que são 17 mil quilômetros de rede de água e 14 mil de esgoto. Nós estamos falando um projeto aí de 3 a 4,5 milhões por ano, né, para um monitoramento anual, para apresentar todas essas respostas, esses alertas, né? Eu já conversei com algumas pessoas especializadas nisso, é considerado até barato, porque quando você trabalha com uma resposta rápida, um alerta rápido de um trecho de sua rede ou do trecho da sua rua que esteja em afundamento, trabalhar com a ação preventiva, talvez uma intervenção, uma simples intervenção, você já salva esse recurso todo, você já salva esse investimento, né? Uma intervenção, 2 no máximo, você já consegue salvar isso. Imagina se estoura uma rede de água e esgoto, o prejuízo que a Sabesp tem, né? Não somente de recompor, né, a obra civil em si, mas a perda do recurso que é a água, né, o esgoto vazando, a questão da imagem da empresa, o ESG que está envolvido. Então, o intangível, né, que a gente fala muito também. Então, esse mais ou menos, tá, Emerson, essa ideia que estou te passando de valores aí. Certo. Eu vou pedir para o Guilherme passar para nós o vídeo do Mundo Geo Connect desse ano. É um vídeo de 1 minuto e meio, bem curtinho, para o pessoal que não foi ficar com vontade de ir, né, Christian? Recomendo, viu, Emerson? E quem foi matar a saudade aí um pouco. Então vou pedir para o Guilherme passar esse vídeo, daí já estão chegando perguntas, aí depois do vídeo a gente retorna com o nosso bate-papo, Christian. Tá bem? Fechou. Tá bem.
Então, o show durou 3 dias, né? Mas, na verdade, a gente planeja ele com um ano de antecedência, né? Nós estamos agora lançando, até o início de novembro, todas as atividades para o ano que vem, workshops, seminários, cursos, fóruns, né? Um dos seminários, a gente já, vou fazer um spoiler aqui, vai ser como as geotecnologias podem prevenir, né, e mitigar os desastres ambientais. Com certeza o Christian vai estar lá falando nesse seminário. E, então acompanhe a gente aí pelas redes sociais, pelos sites do evento, na verdade pelo portal Mungel, lá tem toda a conexão com os eventos. A gente ficou muito feliz, né, Christian, porque esse ano a feira, em relação ao ano passado, ela deu um salto, né, ela cresceu 50% em metro quadrado, né, foi um crescimento muito grande, né, de um ano para o outro. Tivemos 42% de crescimento nos visitantes, a gente bateu 8 mil visitantes, que é um número que nos deixou aí como o maior evento deste setor nas Américas, né? A gente, os seus eventos nem nos Estados Unidos não tem essa quantidade de visitantes. E em termos mundiais, aí pensando no GEO e no Drone, que são eventos que a gente faz junto, nós ficamos em segundo lugar, perdendo só para uma feira na Alemanha, a Intergel, que tem um número maior. A gente fica muito orgulhoso aí de poder proporcionar isso com a ajuda das empresas de vocês, né? O Christian foi expositor lá com a TecTerra esse ano. Sempre digo que a Mundugel, ou digamos, a missão dela é montar os palcos, né? Palcos virtuais, palcos presenciais, para que os atores, né, que são vocês, possam falar para a plateia. E essa plateia depois vira ator também, né? Que a gente espera. Isso. É legal trazer quem usa a tecnologia, né, Cristian? Isso é bem bacana. Então está todo mundo convidado aí a participar no que vem. O Eduardo vai manter aí vocês atualizados com os links. E, bom, estão chegando perguntas aqui, recebi algumas por WhatsApp. O José Teodoro, ele pergunta se já se pensou, em alguma vez você já comentou, ou já procurou a prefeitura, por exemplo, como Petrópolis, né, que sempre é assolada com desastres, para fazer algum acompanhamento das áreas, das encostas e na área de água e esgotos também, numa cidade como Petrópolis. Você já conversou com eles? Tem alguma informação sobre isso, Cristian? Petrópolis especificamente ainda não, mas ela está como meta, não somente Petrópolis, mas pensando no litoral norte do estado de São Paulo. Eu tenho já algumas articulações sendo feitas para apresentar a solução para eles. Já houve interesse, tá? Então, é mesmo fazer, né, essas articulações mais aproximadas para apresentar e, enfim. Mas a ideia é trazer, sim, principalmente essas regiões de áreas de risco, né? Vamos pensar a zona da Mata Mineira, Rio de Janeiro, né? Região serrana, litoral norte do estado de São Paulo. Então, a gente já tem prospecções aí nesse sentido, sim. Perfeito, perfeito. Em relação a esse tipo de sensor, se você tem por exemplo, uma alta cobertura vegetal, o quanto afeta a precisão desse monitoramento, Christian? Para a vegetação, quando a área é muito densa, a gente vai indicar outro tipo de sensor, né? Basicamente, a gente utiliza o Sentinel-1, é o default, é o padrão, né? Então, para áreas urbanas, atende perfeitamente. Quando você chega em áreas com maior vegetação, a gente tem que usar outros tipos de sensor, outros tipos de banda do radar, né? Então, banda L, por exemplo. Então, aí a gente tem que buscar outros sensores, mas também é completamente possível, né, desenvolver esse mesmo tipo de análise em áreas com densa vegetação também. O software, o processamento, o fluxo de processamento dentro do sistema é o mesmo, o algoritmo é o mesmo, muda alguns parâmetros, né, que vão ser imputados ali para se gerar a análise. Certo. Acho que é importante salientar, acho que muitos já sabem, mas a informação que é captada e vem, que a TecTerra adquire para poder prover a solução para o cliente, vocês só não repassam os dados, vocês fazem todo um tratamento e uma análise da informação, né? Eu imagino Isso. que a maioria dos contratantes quer receber, não é tanto a imagem, ele quer saber ele quer fazer um diagnóstico da região, né?
Não é todos que têm uma equipe técnica lá que vai fazer todo o processamento. Eles querem algo já pronto, né, Cristian? É isso? No fim, o Emerson, o que a gente entrega é o alerta, né? O produto principal é o alerta, não é o dado, não é a imagem, nem a plataforma. Tanto que a plataforma a gente pode qualquer tecnologia para fazer a apresentação. Claro que o que está por trás ali é um processamento específico, a gente utiliza a base da Hexagon, né, que é o Erdas e tal, mas para apresentar o dashboard, é isso que o cliente quer, ele quer visualizar o alerta. É isso que a gente entrega. E os relatórios que estão juntos com isso, eles fazem as indicações, né, com coordenadas XY ou do trecho, né, que está sendo mapeado, faz as indicações dos pontos de maior problema. E aí sim o cliente vai fazer as investigações necessárias. A gente não chega a fazer investigação e nem falar qual que é o motivo daquilo. A gente só indica o alerta desse afundamento. Certo, certo. Estão chegando muitas perguntas aqui, hein? Vamos lá. O Alexandre, engenheiro cartógrafo da FEPAM, no Rio Grande do Sul. Quais sensores são utilizados para o monitoramento de movimento de massa? Então, a gente utiliza o Sentinel-1, né, para processar esses dados e entregar essa técnica, né, de interferometria diferencial. Então, o Sentinel-1 é um dos sensores mais utilizados, mas outros também podem ser utilizados. A constelação da Cosmo, SkyMed, dentre outras também, que tem essa opção da interferometria para processamento. Em relação às imagens, uma pergunta que chegou aqui em espanhol, mas em relação às imagens hiperespectrais, qual o tipo de diferencial de monitoramento que elas permitem que podem gerar mais resultado que outras? Eu falei especificamente de radar interferométrico, né? O hiperespectral já é sensor óptico, né? Que a gente tem também a opção de fornecer para diversas aplicações. Eu vou dar um destaque, que é o pessoal da Earth Daily. A gente tem hoje já um contrato com a Earth Daily. A Earth Daily vai lançar um sensor hiperespectral que vai inclusive conseguir monitorar e identificar metano na atmosfera, utilizando composição de bandas próprias para esse tipo de identificação. Então, o hiperespectral ele vai te dar uma diversidade de possibilidades de análise, né? Então, a gente pode fazer até, inclusive, um webinar, o Emerson, futuramente, até com parceria com o pessoal da Earth Daily, vou até propor para eles isso, para apresentar essas possibilidades de aplicações dos sensores hiperespectrais deles. Certo, perfeito. Vamos sim. Vamos encaixar aí na programação. Nós já estamos com lives programados até o final do ano. A gente alterna lives, que nós realizamos, né? Nós atuamos em 4 setores, sabe? Eu considero eles muito interligados, que é a área de geotecnologias, depois a área de drones para usos profissionais. A gente sabe que os drones, em muitos momentos, se complementam, né? A questão do monitoramento territorial. Sabemos que os drones são úteis para outras coisas também, enfim. A parte do espaço, o Space BR Show, que é uma feira do setor espacial, que não envolve só a observação da Terra, envolve enfim, envolve todo o ecossistema que se relaciona, que faz a exploração espacial crescer, né? E também, mais recentemente, a gente criou uma feira relacionada aos veículos que pousam e decolam na vertical, né, que são os eVTOLs, né? Que a gente não pode chamar de carro voador, porque é errado, o certo é eVTOL, né? E que também, de uma certa forma, tem algumas ligações na questão de mobilidade urbana. Tem até uma pergunta aqui, achei interessante. É relacionada a eVTOL, mas deixa eu achar aqui a pergunta, é do Igor Rafailov. Eu conheço bem o Ivo, quer dizer, eu participo dos grupos de eVTOL, ele é um entusiasta aí do desenvolvimento de vertiportos, né, que os eVTOLs vão ter que pousar e decolar em algum lugar, né? Vertiportos são, na verdade, mini aeroportos que vão ter que ser estruturados para receber esses veículos, né? Ele pergunta assim, quais são as possíveis soluções que a sua empresa oferece, ou poderia oferecer,
para localização, instalação e operações de vertipontos, né? Vamos imaginar o seguinte, essa tecnologia ela vem chegando. A gente estima que nos próximos 3 anos nós já poderemos ver operações de eVTOLs comerciais no Brasil, em pequena escala ainda, mas isso a tendência é crescer muito, né? Então, realmente, a localização de vertiporto vai ser muito, muito mais densa do que os L-pontos, por N razões, né? Sim, sim. Eu acho que, em algum momento, o sensoramento remoto, talvez até o óptico, né, possa ajudar esse planejamento, né, Cristiano? Não, com certeza, Emerson. Acho que o mapeamento, né, urbano, né, para identificar áreas ótimas para esse tipo de instalação e os modelos digitais de terreno, né, e de superfície também, os modelos 3D principalmente. Né, acho que esse tipo de tecnologia a gente tem também, seja ela por satélite ou por LiDAR, a gente tem no nosso portfólio. Eu acho que os modelos de terreno que vão ajudar mais ainda a identificação de áreas ótimas para a instalação disso, né? Os de superfície também, você sabe os obstáculos que tem ali no entorno de um futuro vertiporto, né? Sim, com certeza, porque no mínimo não vai ser prudente colocar, né, o vertiponto, o vertiporto. Na verdade, às vezes eu me confundo, tem o vertiporto, que é realmente dotado de estrutura de um aeroporto, né, em outra escala, e tem o vertiponto, que vai ser só usado para ele pegar passageiro, vamos dizer assim, né? Isso vai ser usado também. Mas acho que das duas formas existe esse potencial de uso no futuro para assessoramento Sim, remoto. sim, sim. Você citou, talvez você pudesse falar um pouco mais em relação às aplicações, né, que você recomendaria que esse tipo de solução possa ser usado. Você falou um pouco de mineração, né? Você falou basicamente na questão da infraestrutura, do afundamento, das redes de esgoto, redes de saneamento. Em relação à rodovia, você falou também de afundamentos. Em relação à linha de transmissão, por exemplo, gasodutos, ferrovias, como que a gente pode, que resultado que a gente pode obter usando a tecnologia radar? A ferrovia também serve para rodovias também, além, né? Além da questão do afundamento da própria estrutura da linha férrea, por exemplo, né? Os trechos que estão tendo afundamentos, que o desnível para um trem passar é terrível, né? Quando você tem um desnível em função de um afundamento. Então, essa identificação é importante para as empresas de logística, mas também dos taludes que estão nas faixas de servidão. Você tem muito problema de desabamento de taludes que interrompe ali uma linha férrea, né? Isso eu estou falando porque a gente já conversou com concessionárias de linha férrea aqui no Brasil que tem interesse nessa tecnologia para fazer essa identificação antes de ocorrer esse deslizamento. Obviamente que uma chuva intensa pode potencializar, mas a identificação de uma movimentação antes, você já pode fazer algum tipo de correção. Então, também, não somente na estrutura em si, mas também nessas faixas de servidão. E linha de transmissão, o princípio é bem similar, né? Você tendo ali um afundamento de onde está instalada uma torre ou de uma região onde tem uma torre, por exemplo, você pode ter um problema, né, no cabeamento, né, até causar rompimento de cabos, né, em função disso. Então, também é uma aplicação interessante aí para empreendimentos lineares em geral. Óleo e gás também, os gasodutos, os minerodutos, é muito importante. Aí vem também a variável da questão de trechos dessas infraestruturas que possuem muita vegetação. Então, a gente pode agregar outras técnicas também para fazer essa leitura, né? Então, seria mais ou menos pensar também não somente na estrutura em si, mas nas faixas de servidão que estão ali também. Perfeito, perfeito. Falando um pouco dessa tragédia que a gente teve lá em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul, na verdade não foi só Porto Alegre, queria que você comentasse um pouco sobre se não poderíamos ter ou deveríamos ter prevenido esse tipo de situação. A gente sabe que onde choveu muito, não foi exatamente onde houveram as tragédias, porque a chuva veio, né, de uma maneira muito rápida, né, e não houve tempo das pessoas saírem. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, talvez até saindo um pouco da aplicação do radar, que talvez não seja o caso,
mas eu acho que poderíamos ter poderíamos ter soluções que diminuíssem um pouco, porque ali houve perda de vidas mesmo, né? Realmente, Sim, sim. tempo das pessoas saírem, como que o censuramento remoto poderia prevenir esse tipo de situação? Senhor Emerson, eu enxergo da seguinte forma. Primeiro, é você utilizar o monitoramento, a vigilância territorial, né, para evitar ocupações irregulares em áreas de risco, para o gestor público ele ter isso em mãos de uma forma mais rápida e poder agir, né, com planos habitacionais mais efetivos e tal. Então, essa é uma primeira questão, a primeira possibilidade do sensoriamento remoto, monitorar invasões e novas construções que estejam em áreas de risco, por exemplo. A outra aplicação é essa própria interferometria. A gente identifica áreas, né, mapeia e monitora áreas com maior problema, maior potencial de deslizamento. Isso pode estar agregado, inclusive, com instrumentação em campo, com sensores sísmicos instalados. A interferometria diferencial auxilia na identificação de áreas e o sensor sísmico, por exemplo, pode ser instalado para monitorar em tempo real, de fato, né? E uma outra alternativa que eu tenho visto muito nos Estados Unidos, aí sim já é para questões de enchentes e impactos de ciclones e de grandes chuvas, né? Que é o monitoramento por radar também, né? Para você mapear o impacto daquela enchente. Ou seja, você já identifica rapidamente, você consegue em poucas horas ter o dado já do satélite, né? Você consegue, hoje tem constelações que têm essa capacidade, eu destaco a ICI, que já possui inclusive um produto pronto para isso, que é identificar quantificar a área que foi inundada e já começar a criar alertas para as equipes de defesa civil, por exemplo, atuar sobre exatamente os pontos que estão com maior impacto sobre enchentes. Então, são alternativas que o sensoriamento remoto pode dar. Se a gente for listar aqui, tem várias outras possibilidades também de ações preventivas utilizando monitoramentos constantes, né, dessas áreas, mas eu destaco essas três possibilidades aí. Certo. Ok. Você disse que está começando a dar suas primeiras aulas, né, no curso de pós-graduação do Jerry Duke, né? Isso. O título da disciplina é o novo sensoriamento remoto, é isso? Exatamente. Observatório Terrestre, o novo sensoriamento remoto. Então, resuma para nós o que é esse novo sensoriamento remoto. Pois é, então, Emerson, é justamente isso. Isso que dá eu falei. Dá uma aula em 5 minutos. É uma palhinha, né? Foram oito encontros com a turma, né? Você falou até da Cíntia da CAESB, está aqui no evento aqui nos prestigiando. Ela foi minha aluna lá nessa disciplina. E a ideia dessa disciplina é trazer novidades. Né? É claro, a gente tem a parte conceitual de conteúdo, mas essencialmente eu faço uma varredura em todas as tecnologias e possibilidades que existem hoje para o sensoriamento remoto, e eu destaco mais o orbital pela dinâmica e pela grande diversidade de sensores que existe. Claro, falo de todas as operadoras, modo de que quais são as tendências de mercado, uso de plataforma streaming de consumo de dados, a inteligência artificial, todas as aplicações possíveis, né, possíveis do sensoriamento remoto, né, todo tipo de análise, mapeamento, monitoramento. Então, em síntese, é um pouco da disciplina aí que eu estou dando nessa pós-graduação. Hoje foi um dos temas que eu dei em uma das aulas. Sim, perfeito. Muito legal, muito bom mesmo. O JT Souza Teodoro, ele... Não, desculpe. A Celina Tamura. Isso, ela falou que na próxima, ela já está chamando já você para uma próxima, né? Bora. De repente, você pode até falar um pouquinho. Ela falou se poderia descrever o monitoramento de cargas, resíduos sólidos, embarcações. Não, eu acho que você pode até dar umas dicas já se o sensoramento remoto pode contribuir com esse tipo de monitoramento. É interessante que a gente chegou a fazer um piloto para uma empresa, uma siderúrgica, até com apoio do pessoal da ICI também. A gente utilizou imagens de radar em 3 dias diferentes,
mas assim, sequenciais. A capacidade da constelação, ela consegue te entregar imagens rapidamente, né? E a gente conseguiu monitorar a movimentação do pátio de sucata. Isso é inteligência de mercado, né? O que essa empresa quer fazer? Ela quer monitorar os pátios de sucatas espalhados pelo Brasil, seja dela ou de concorrentes, para poder fazer análise de preço, né, de valor, né, uma vez que sucata é commodity para a indústria siderúrgica. Então, ela entendendo se um determinado concorrente está estocando ou está não estocando, né, estão distribuindo, estão vendendo sucata, você tem a variação de preço. Então, qual que é o melhor momento de comprar, qual que é o melhor momento de vender? É mais ou menos isso. E a imagem de radar nos deu essa resposta. Você consegue identificar a movimentação, e não somente a movimentação, você consegue identificar o volume que foi movimentado no pátio de sucata. Claro, tem que ser aberto o pátio. Se for um pátio fechado, não tem como. Mas essas respostas foram dadas nesse trabalho que a gente fez. Então, essa é uma aplicação. Containers é o mesmo princípio, né? Empresas que têm concessão de pátios de containers em portos, elas querem saber como é que está a movimentação do concorrente, para poder captar novos clientes, né, que estão com embarcações paradas e tal, para poder falar, não, vem para cá, ó, o pátio do concorrente está cheio, vem para o meu pátio que tem vaga aqui para você. Então, isso é um pouco do marketing, do comercial, da inteligência de mercado, tudo isso com sensoramento remoto. E o movimento das embarcações também, os navios, é possível fazer? Sim. Você consegue identificar a movimentação até de embarcações não colaborativas ou ilegais mesmo, que estejam adentrando numa área portuária, num fundeio, e até vazamento de óleo, tudo isso em tempo quase real, vamos dizer assim. A ICI, por exemplo, ela tem essa capacidade de conseguir fazer essas identificações, dado a alta capacidade de aquisição de dados que eles têm. E essa taxa qual é a taxa de revisita de um monitoramento desse? De quanto em quanto tempo você pode fazer? Falando especificamente da ICI, Emerson, eles conseguem entregar 3, 4 cenas da mesma área no mesmo dia, por dia, 3, 4 cenas por dia. Claro, vai depender de algumas variáveis técnicas aí de órbita, enfim, de tipo de imagem, do tipo de sensor que vai ser utilizado. Mas a capacidade é essa, né? Consegue se chegar. Muito legal, muito bom. Bom, Christian, acho que a gente chegou aí, está chegando ao fim aí do nosso bate-papo. Foi muito legal. Mediando esses debates, a gente aprende muito, se atualiza, né? Legal. Eu sou engenheiro cartógrafo, assim como o Eduardo também, e o Guilherme é geógrafo, né? Nós estamos aí, já tem uma formação na área, mas de uma certa forma, na Mundo Geo, a gente fica cada vez mais generalista, porque tem que estar por dentro de tudo. Então, para nós é importante participar para a gente entender o avanço tecnológico, né? Enfim. E o pessoal que está parabenizando, queria te agradecer muito, Christian, para você ter reservado aí o teu tempo, achado um espaço aí para a gente bater esse papo, e com certeza vamos fazer outros no futuro, e vamos nos ver lá na feira ano que vem. Eu tô indo para São José dos Campos aí acho que em dezembro, final de novembro, início de dezembro, vai ter, acho que, um evento que a AEB está promovendo aí, eles me convidaram para participar. Com certeza a gente vai se encontrar lá. Certeza, tá bom? Com certeza. Muito obrigado. Se eu puder dar um abraço a todos aí, fique à vontade. Beleza, pessoal, obrigado, Emerson, pela oportunidade, pessoal, por nos prestigiar aqui. E só um recado, o Eduardo passou meus contatos aí, no último slide também tem. Estou à disposição, fiquem à vontade para fazer contato, para a gente conversar, debater mais. E Emerson, estou à disposição aí para os próximos eventos. Obrigado. Tá bom, Cristian, muito obrigado. Eu agradeço o Eduardo Freitas, que nos acompanhou aí nas redes sociais, o Guilherme Vieira aqui na Retaguarda TI. E um abraço para vocês todos e até a próxima live quinta-feira. Acompanhe a nossa programação no portal mundogeo.com. Tá bem? Ok. Um abraço, gente. Abraço. Tchau.